Vamos lá. Módulo 7, estágio de extensão universitária Uniter. Sou Eduardo, estou cursando Ciências da Religião. Essa modalidade de estágio aí está acontecendo, né? Mais uma vez explico para quem não está acompanhando desde o começo, quem caiu de paraquedas agora. Está acontecendo em virtude da Covid, né? As instituições de ensino estão fechadas e existe uma dificuldade de se fazer o estágio presencial. Então foi autorizado pelo Ministério da Educação que as faculdades pudessem conceder essa modalidade de estágio híbrido, né? Para que os formandos aí pudessem concluir suas graduações. Show? Então, como parte desse estágio aí, estamos apresentando aqui esse curso de Fundamentos Doutrinários Umbandistas, o módulo 7, certo? Ou aula 7, ou conteúdo 7, que vai falar sobre as 7 linhas da Umbanda. Polêmico. Tá virando clichê isso aí, essa expressão. Mas é outro assunto que é polêmico porque existem diversas interpretações, reinterpretações e... Vamos ver isso aí. Então vamos entender a fundamentação do número 7, apresentar as diferentes interpretações do que são as 7 linhas da Umbanda. Para alcançar aqueles objetivos, vamos seguir o seguinte sumário. A introdução, desenvolvimento. Número 7, diferença entre linha de trabalho e 7 linhas de Umbanda. O pessoal confere quando fala de linha, e acha que é linha dos caboclos. Linha... Não, são coisas diferentes. Linha de trabalho e 7 linhas de Umbanda são coisas diferentes. O que são as 7 linhas de Umbanda e visões diversas sobre o que são as 7 linhas de Umbanda. Interpretações de diferentes vertentes da religião sobre o que seria as 7 linhas de Umbanda. Olorum manifesta-se, Olorum, entende-se Deus, né? Olodumare, Zambi, manifesta-se por meio das essências assentadas na coroa divina, chega até nós como sentimentos, fé, amor, justiça, equilíbrio, evolução, saber e geração, e nos é mostrado concretamente através da criação, o que é sua materialização, ou a materialização de suas essências. Então, Rubens Saraceni, no livro As 7 Linhas de Umbanda, a Região dos Mistérios, né? O que ele quer dizer com isso aqui? Que o Uno, né, ele subdivide-se em qualidades, em sentimentos, em essências e atinge a todos. O Uno se manifesta através de vários seres, a palavra não é seres, mas, né, entidades ou divindades, mais ou menos seria isso, né? A atuação de Deus através de seus representantes. Peço desculpas pelos carros de som. Mais uma vez, todo vídeo eu peço desculpa porque sempre passa um, né? 7 são as cores do arco-íris, 7 os pecados capitais, 7 os dias da semana, 7 as antigas maravilhas do mundo, 7 são os principais sentidos, 7 os principais chakras, 7 as linhas de Umbanda. Então, na numerologia, o número 7 significa espiritualidade, né? É o número da perfeição, é visto como o sagrado para Deus, que na crença católica, inclusive, abençoou o quê? O 7º dia, né? Seria o dia do descanso. Acredite-se na visão de alguns ser o número da espiritualidade, pois é a junção do Cabala, tá, gente? Pois é a junção do número do espírito, que seria o número 3, com o número que representa a matéria, que seria o número 4. Outras crenças entendem o 7 como a vitória do espírito sobre a matéria. Então, a própria interpretação do 7 ela é diversa, né? Vai variar de acordo com a cultura, de acordo com a manifestação religiosa que aquele povo pratica, com a sua postura filosófica, a forma como eles encaram a vida, etc. Outras crenças entendem o 7 como a vitória do espírito sobre a matéria, representa ainda a conclusão e início de ciclos. Sua existência é tão importante e significativa no universo espiritual que diversos segmentos religiosos possuem algum elemento que envolva o setenário sagrado, algum elemento relacionado ao número 7, né?
Na Umbanda, logo na sua anunciação no plano físico, o setenário já é apresentado através de sua entidade anunciadora, o caboclo das 7 encruzilhadas. Então, aquilo que eu falei no começo, diferença entre linha de trabalho e 7 linhas de Umbanda. Então, muitos confundem os dois conceitos, às vezes associando-os, porém são dois conceitos diferentes. Quando falarmos em 7 linhas de Umbanda, estamos nos referindo aos orixás que se manifestam na religião. Então, você fala, quais são as 7 linhas de Umbanda? Então, a gente interpreta que são 7 orixás, ou 7 características, ou 7 interpretações relacionadas aos orixás, não aos guias, tá? Quando usarmos termos linha de trabalho, aí sim nós vamos estar falando dos guias, mentores, etc. Qual linha de trabalho que a sua casa utiliza, ou dá passagem? Aí, linha do caboclo, linha do preto velho, linha do Exu. Beleza? O que são as 7 linhas de Umbanda? Então, como já vimos na visão da maioria dos umbandistas, eu falo sempre maioria porque não existe unanimidade dentro do movimento religioso e ninguém fala por todo o movimento religioso. Quem fala, de vez em quando eu vejo uns vídeos aí, o que a Umbanda pensa sobre X assunto? Não é o que a Umbanda pensa, é o que você, como umbandista, pensa. A tua visão, né? Ou a visão do seu terreiro, ou a visão do... Porque ninguém fala por toda a Umbanda, até porque na maioria dos casos as práticas são muito diferentes. As interpretações são muito diferentes. E essa junção de conhecimento teórico, conhecimento prático, ritualística e modo de encarar a vida, né? Uma visão sociológica da Umbanda, vamos colocar dessa forma, vai gerar uma opinião, uma visão daquele nicho ali, daquele grupo específico, ou daquele dirigente específico. Então não tem como se falar o que a Umbanda pensa sobre, sei lá, X. Né? Tem conhecimentos que são básicos e que são pilares do movimento, mas você pode expressar sua opinião, que eu, como um bandista, penso sobre, mas vamos lembrar que é todo um conjunto de elementos constituintes que vai determinar como aquela visão, aquela vertente vai interpretar X assunto. Como já vimos, na maioria dos umbandistas, os orixás são a manifestação de Deus, né, de Olorum, no plano material. Então essa não é uma unanimidade também, mas a maioria dos umbandistas acredita que seja dessa forma. Cada linha de Umbanda seria um atributo de Deus manifesto, né? Logicamente nem todos dividem essa opinião. E como sempre, temos, né, unidade, diversidade, respeito. Qual seria então a unidade nesse caso? Então as 7 linhas. Essa é a unidade, né? Os terreiros acreditam nas 7 linhas. Agora, como eles cultuam, como eles interpretam, como aí já entra na parte da diversidade e cada um vai interpretar da maneira com que achar mais correto, na maneira da tradição da sua casa, dos fundamentos que ele instituiu, ou que ele estudou, que ele herdou, certo? Ele ou ela. Todo terreiro acredita que existia 7 linhas de Umbanda, mas nem todos cultuam ou associam da mesma forma. Aí entra a diversidade do assunto. O que são as 7 linhas de Umbanda? Então, para facilitar a compreensão, vamos relembrar um conceito. Esse assunto, como ele é bastante polêmico e já gerou muito atrito entre vertentes, essa aqui é uma visão geral, tá? E que muitos terreiros, muitos dirigentes, muitos umbandistas praticantes aceitam, mas tem gente que não aceita. Como estou sempre explorando, visão de grande parte, mas não é unanimidade também, tá? A luz branca, seja ela vinda do sol de uma lâmpada, quando muda um meio de propagação para outro, ela sofre a refração, isto é, sofre mudança na velocidade de propagação. Essa mudança de meio de propagação faz com que a luz branca se divida em infinitos raios de luz monocromáticas, né? Uma cor só.
conhecidas como as 7 cores do arco-íris. Esse processo físico constitui, portanto, a decomposição da luz branca em diversas cores. Então tem aquele experimento que o pessoal fez lá na escolinha da tia Teteia lá, né? Que pegava um disco e pintava várias cores assim, aí quando girava ele muito rápido, ele se tornava uma luz branca, né? Então seria mais ou menos nessa ideia. Temos que imaginar então Deus, Olorum, Olodumare, Zambi, como a luz branca refletida no prisma e a decomposição da luz de Deus no prisma seriam as 7 linhas de Umbanda. Dessa forma aqui, ó. Então, essa luz branca aqui que está entrando no prisma seria todo o poder e manifestação de Deus no plano terrestre, entrando no plano. E como a gente está num plano mais denso, um plano material, um plano que as energias elas precisam ser um pouco mais sutis para que a vida no plano material ela consiga existir, consiga prosperar, essa força não poderia, né, com plenitude atuar neste campo material. Então ela se divide em energias mais sutis e vai atuando em todo aquele campo ali de trabalho, de evolução, enfim, plano material, beleza? Aí ela entra e se divide. Então essa aqui, ilustrada, seria o entendimento de grande parte do que seriam as 7 linhas de Umbanda. Mas se já foi dito que existem mais de 400 orixás, por que são apresentados apenas 7 linhas? Então alguns segmentos acreditam que por ter atributos muito próximos, os orixás se agrupariam em linhas afins. Por exemplo, o Oxóssi, Ossan e Logunedé, que tem pontos de força e elementos de trabalho próximos, se agrupariam na mesma linha. Outros segmentos acreditam que os orixás que compõem as 7 linhas estariam diretamente ligados à criação e estabilização do mundo, e por isso teriam uma posição superior dentro da hierarquia dos orixás. Cada casa tem seus ritos e crenças e todas devem ser respeitadas. Então, essa visão de agrupamentos é uma visão mais da Umbanda sagrada, né, da vertente do Rubens ali, que divide as 7 linhas em atributos ou características, né, que é fé, amor, justiça, conhecimento, lei, evolução, geração, e dentro dos reinos, né, reino vegetal, reino eólico, reino telúrico, reino aquático. E dentro dessa visão, orixás que têm características próximas ou que atuam em reinos próximos, eles estariam agrupados na mesma linha. Por exemplo, primeira linha lá, que é a linha da fé, né, do branco e tal. Então você teria Oxalá, você teria Orúmila, você teria Odudo, será? Talvez. Então agruparia em linhas afins. Né? Lá na última linha lá do Rubens, lá, que o reino é o aquático, poderia botar, além de Iemanjá, poderia botar Olokun. Em algumas lendas é visto como pai de Iemanjá, outras lendas é visto como, né, um orixá feminino. Então essa é mais ou menos a visão. E tem outras vertentes que acreditam que existe uma hierarquia entre eles, que alguns deles estão próximos ou estavam próximos ou foram diretamente ligados à criação, e a partir desse momento, por essa característica em particular, eles passaram a uma posição hierárquica superior, entendeu? Mas como disse aqui, cada visão é uma visão, cada casa é uma casa e todas as suas crenças devem ser respeitadas. Então, essa primeira visão, esse primeiro molde aí foi trazido pelo... Deixa eu colocar aqui para baixo aqui. Foi trazido pelo Leal de Souza, que a gente já viu que foi o primeiro escritor a produzir um texto falando diretamente sobre a Umbanda, e foi o primeiro que trouxe essa visão de 7 linhas. Tá? Então, na sua origem, já que ele foi o primeiro a tratar sobre o assunto, documentado, na sua origem, as 7 linhas seriam essas aí: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Yansan, Iemanjá e linha de santo, que seriam a linha das almas. Tá?
Em 1941, né, lá quando aconteceu o primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda, a Cabana de Pai Tomé do Senhor do Bonfim traz a seguinte organização. Então ela coloca em graus, né? Primeiro grau, segundo grau, até o sétimo grau. Cada um desses graus teria um representante, né? Então o primeiro grau seriam as almas, o segundo grau seria Xangô, o terceiro grau seria Ogum, o quarto grau seria Yansan, o quinto Oxóssi, o sexto Iemanjá e o sétimo Oxalá. Acredito eu, pela forma como eu vejo, que aí ele está fazendo uma progressão evolutiva, né? Em almas, sendo o primeiro grau, né? Como sendo o espírito desprendido da matéria, até chegando o sétimo grau, que é o Oxalá, que é a luz, né? O criador do ser humano na visão mitológica e urubana. Em 1952, o primado de Umbanda apresenta os 7 seres espirituais responsáveis pela luz espiritual emanada do próprio Deus. Entra naquela visão que a gente estava explorando lá atrás. O primeiro elo entre Deus e as outras hierarquias espirituais. Em nosso sistema solar, os chamados orixás maiores. Segundo a crença deles, regem as 7 linhas de Umbanda. Então, aí você já vê que eles começam a dividir dentro de uma hierarquia espiritual, tá? E dentro da visão da Escola da Vida, que é a vertente do Caboclo Mirim, as 7 linhas estão divididas dessa forma. Orixalá, que é Orixá ou Obatalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Iofá, que seria aí, o equivalente àquela linha de santo, né, que representa as almas, Iori, que seriam os hereis, o Orixá Ibês, né, as crianças manifestas, e a 7ª linha de Iemanjá. Deixa eu subir aqui. Na literatura, na vertente do W.W. da Mata Silva, né, lá em 1956, com o livro Umbanda de Todos Nós, ele traz a seguinte interpretação e significados das 7 linhas. Então, a primeira linha ele coloca como Orixalá, ou Oxalá, né, que significaria a luz do Senhor Deus, princípio incriado, verbo. Iemanjá, que seria o princípio duplo gerante, o espírito feminino, a fecundação. Xangô, que seria o senhor das almas, senhor do fogo etéreo, da lei kármica, da causa e efeito. Ogum, que seria o fogo da salvação, o fogo da glória, demandas da fé. Oxóssi, que seria a ação circular sobre os viventes da terra, o caçador de almas. Iori, significa a potência divina manifestada, princípio em ação da própria humanidade. E Iorimá, né, que seriam os pretos velhos, princípio real da lei, mestrado dos ensinamentos da lei de Umbanda. Esse Iori, ou Iori, seria equivalente a uma linha das crianças. Não uma linha das crianças, né, mas algo próximo disso, né, pela pureza de manifestação. Essa é a interpretação já do Eduardo, tá? Aí, chegando aqui no que a gente apresentou no começo do vídeo, em 2003, no livro As 7 Linhas de Umbanda, a Religião dos Mistérios, eu tenho esse livro, e se você for olhar, comparar esse livro com o Doutrina, Teologia e Doutrina, gente, Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, é isso? Deixa eu ver aqui. Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, tá ali o livro ali. Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada, você vai ver que algumas coisas foram alteradas. Por exemplo, o nome de alguns orixás, porque gerou um conflito danado, porque o pessoal fala, esse orixá não pode ser cultuado na Umbanda, porque esse orixá é um orixá do Candomblé, esse orixá é uma qualidade de um orixá do Candomblé. Aí gerou aquela polêmica, acabou-se com o tempo ali, a entidade trouxe, né, uma nova interpretação e não faz sentido, né? Não, umas brigas que não faz sentido. Além de troca de linhas. Salvo melhor juízo, nessa primeira edição, cadê? Xangô fazia par com Yansan, e quando foi ocorrendo essa modificação, ela passou para a linha da lei, junto com Ogum, né? Então, dentro
da visão do Rubens Saraceni. Ele tem 7 linhas, que são 7 atributos ligados a 7 reinos, consequentemente a 7 orixás. Então as 7 linhas seriam fé, amor, conhecimento, justiça, lei, evolução e geração, que são ligadas aos 7 reinos: cristalino, mineral, vegetal, ígneo, eólico, telúrico, né, que é relacionado à terra, e o meio aquático. E dentro dessas 7 linhas, na visão do Rubens, não um, mas 2 regem cada linha de Umbanda. Então tem um par energético, né? Um polo positivo e um polo negativo. Não negativo no sentido de ruim, né? Negativo, pensa na pilha. A pilha tem 2 polos, positivo e negativo, e para funcionar ela precisa ter essa, né, polarização aí. Então na primeira linha seria Oxalá e Logunã, que naquela primeira versão do Rubens lá era Oiá Tempo. Aí gerou uma polêmicazinha, porque Oiá Tempo seria uma qualidade de Yansan dentro da cultura do Candomblé. Na segunda linha seria Oxum e Oxumaré, que também gera uma polêmica, que o pessoal fala que Oxumaré não é um orixá da Umbanda. A gente já viu isso no outro conteúdo lá, que, né, vamos expandir a mente. Na terceira linha vem Oxóssi e Obá. Na quarta linha vem Xangô e Oroiná, que na primeira vertente desse livro, As 7 Linhas de Umbanda, era Egunitá, que gerou outra polêmica, porque Egunitá seria também uma qualidade de Yansan. Beleza. Alterou-se para... eu não sei que o outro fica tão incomodado com a forma de culto de terceiros. E depois vai criticar lá o pentecostal, o neopentecostal, que fica criticando as práticas dele. Pô, está errado. E ele faz a mesma coisa, só que num outro nível. Mas você parar para botar na ponta do lápis, está fazendo a mesma coisa. Pô. Tá entendendo? A gente não consegue criar unidade dentro do nosso próprio culto. A gente não consegue criar unidade dentro das próprias religiões de matriz africana. Aí você quer criar unidade para combater o preconceito alheio. Pô, difícil. Eu falo isso porque eu sou um bandista, tá? E a ideia aqui não é fazer proselitismo ou querer... Estou passando fundamentos que, né, de uma maneira geral, principalmente para quem não conhece e para quem conhece se aprofundar, né? Por vez ou outra eu vou acabar saindo uma opinião pessoal, né? Mas que ela não influencie no julgamento dos outros. Cada um enxerga, cultua o seu sagrado à sua maneira. Você pode ter a sua opinião, que não tem problema, mas para fins de unidade e combate a práticas preconceituosas, você tem que trabalhar isso aí. Como é que você quer que quem está de fora, quem não conhece, não discrimine sua religião, se os próprios nichos, as próprias vertentes das religiões não se respeitam e discriminam umas às outras? É incoerente, no mínimo incoerente. Então a quinta linha seria Ogum Yansan, a sexta linha é Obalué Nanã e a sétima linha é Iemanjá e Omulu. Aqui também entra uma polêmicazinha, porque está cultuando separado, e a gente normalmente nas casas, normalmente não é uma unanimidade, a gente vê que o culto é numa figura só, dividindo entre o velho e o novo. Então deixa eu tirar aqui. Essa daí seria a divisão das 7 linhas na visão do Rubens Saraceni. E fora das 7 linhas, o pessoal vê aqui embaixo, tem os 2 orixás que eles cultuam como sendo os regentes da esquerda, né? Beleza? E aqui eu falei pra vocês, ó, lembra que eu falei que mudou o nome? Olha aqui, ó, na primeira linha do lado de Oxalá, ó, Oiá. E no outro vídeo também eu tava na dúvida, lembra que eu falei, Oxum, acho que na Umbanda Sagrada cultua em rosa. Olha aí, tá aí, ó, rosa. E lá do lado de Xangô lá, ó, Egunitá, foi trocado para Oroiná. Beleza? Volte. Então Rubens divide assim as 7 linhas de Umbanda nos 7 atributos de Olorum, que compõem a coroa divina, que rege o planeta Terra. Para a gente entender esse conceito de coroa divina, é só você lembrar do filme dos Vingadores. Lembra dos Vingadores? Então,
O Thanos ele tinha uma luva, né, que ele chamava de manopla, e dentro dessa manopla, dentro não, né, no exterior dessa manopla, ele acoplava, ele inseria, ele prendia as joias do infinito. Cada joia de uma cor, cada joia possui uma característica e emitia uma determinada energia e fazia uma determinada coisa, né? A joia verde, por exemplo, era a joia do tempo, você conseguia alterar o tempo, viajar no tempo, modificar o tempo e tal. Então, para você entender esse conceito que ele fala de coroa divina, é só você imaginar a luva do Thanos como sendo Deus, né? A manopla, né? Como sendo essa coroa, sendo Deus, né? Então, quando ele dá o estalo, é o poder de Deus infinito atuando, né, em todo o universo e tal. E as pedras seriam os orixás, né? Eles juntos, sob a atuação, manifestação de Deus, têm um poder, e as pedras, os orixás separados, eles têm outra forma de se manifestar e de atuar. Ainda assim, né, fazendo parte ou compondo ali a lei, não a lei, mas a intenção, a manifestação de Deus no plano material. Eu não sei se ficou fácil de entender isso aí, mas em linhas gerais é só para entender, porque fala-se de coroa, fala-se de tronos, aí fica um troço muito, né? O pessoal fica naquela, pô, mas o que ele quer dizer? Na prática é isso aí, é atuação junto e separado. Juntos, eles concentrados em uma coisa só, eles têm um poder, e separados, né, eles têm uma forma de manifestação, de atuação e outros poderes, outras características. Então, no desenho que mostramos anteriormente, a coroa divina seria o prisma que divide as energias e permite que a energia dos orixás atue no nosso plano. Cada linha na concepção do autor é comandada por um par de orixás, isso do Rubens Saraceni, tá? Onde um vibra no polo positivo e o outro no negativo. Um atua irradiando, o outro atua absorvendo, transmutando. Então, na primeira linha você tem o Oxalá e Logunã na visão do Rubens. Então, o Oxalá ele está relacionado à fé, então ele irradia fé o tempo inteiro, o tempo todo, durante todo o tempo. Então, quando você fala que a pessoa é religiosa, ela se ligou a algum segmento, ela acredita em Deus, acredita, isso é Oxalá manifesto na vida da pessoa. Agora, quando a pessoa entra naquele fanatismo e quer converter todo mundo e quer agredir os outros por causa de problemas religiosos, aí entra a atuação de Logunã, trabalhando nos excessos da fé, transmutando, canalizando aquela energia para que ela se transforme em algo positivo. Em linhas gerais, é isso aí. Poderíamos, por exemplo, incluir na linha da fé os orixás Orúmila, que eu falei, Iroko. Iroko acho que nem tanto, Iroko acho que entraria na linha do... porque ele vegetal, Oxóssi ali, né? Conhecimento e tal. Ou Dúdua, né? Na linha da geração, lá que é o meio aquático, Iemanjá, o Olocum, né? Na linha de conhecimento, o Orixá Oco. Esse aqui é o livro que eu falei para vocês, né, do Rubens, que já sofreu algumas modificações. O livro é fininho, tá, gente? O livro é fininho, dá para ler bem rápido. E assim encerramos mais um conteúdo. Existem diversos livros de diversos autores que trazem as suas visões e as suas versões sobre o que seriam as 7 linhas de Umbanda. Ah, Eduardo, qual que eu acredito? Em todos. Tá em todos? É em todos, pô. Lembra que eu falei da Umbanda? Unidade, diversidade, respeito. Então, aquela literatura ali vai servir para algum nicho, para algum segmento, para alguma vertente dentro do movimento religioso umbandista. Mas não para todos. Mas serve para você ter uma visão ampla de como o movimento ele é heterogêneo. Beleza? Existem outros modelos de 7 linhas que vão variar de acordo com a tradição da casa e quais orixás são cultuados por seus adeptos. Por exemplo,
Ali a gente viu que nas 7 linhas do Rubens existe o orixá Obá. Tem casa de umbanda que não cultua o Obá. Tem o orixá Oxumaré, tem casa de umbanda que não cultua o Oxumaré. Então vai ter essas variações de acordo com a doutrina religiosa de cada casa. Então o mais importante sempre é assimilar o conceito que seu dirigente ou pai de santo passa, né? Ou a prática, e respeitar o conceito que seu irmão cultua. Aquilo que é sacralizado, sagrado é. Então aquilo que para o outro é sagrado. Você tem que respeitar. Beleza? Vídeo curto, rápido, objetivo e é isso aí. No próximo módulo vamos abordar aí o conteúdo sobre as linhas de trabalho. Agora a gente falou sobre as linhas de Umbanda, 7 linhas de Umbanda. Agora vamos falar no próximo módulo sobre 7 não, sobre as linhas de trabalho. Show? Vamos. Vamos.